Olá, eu me chamo Felipe Bellini e hoje quero falar com vocês sobre a teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner. Antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre como foi a minha entrada na educação antes de ouvir falar desse cara. Basicamente, eu comecei dando aula em cursinho. E ao dar aula em cursinho, existiam duas grandes preocupações: ensinar o conteúdo, a linguagem e o uso da escrita e ensinar esses alunos a resolverem problemas. Especificamente os problemas de conteúdo e a entender os quesitos de opção e quesitos de questão da prova do Enem, da prova do vestibular. Hoje, já conhecendo Howard Gardner, minha percepção de sala de aula é muito mais ampla, porque ele traz uma visão de múltiplas inteligências. Ou seja, apesar de continuar seguindo Piaget e Vygotsky, que são os teóricos mais debatidos e afirmados, que entendem a inteligência como construção, ou seja, eu aprendo através das minhas experiências e do meu dia a dia, o Gardner diz que nós temos certas facilidades e maneiras de aprender. Existem inteligências e cada um de nós deve desenvolver essas várias inteligências, mas nós temos sim inteligências que são mais estimuladas ou não, inteligências na qual o nosso aprendizado se dá de maneira mais natural, seja por quesitos biológicos, ou seja, por experiências na inicial infância que nos fizeram ter mais estímulo e mais naturalidade a entender. Então vamos lá. Quais são as teorias das inteligências do Gardner, que não discorda de Piaget e Vygotsky, mas traz essa ampla visão? A primeira é a linguística. A linguística não se dá apenas na oralidade, não é o ato de falar bem ou entender a linguagem e o código apenas na oralidade, mas no texto, na escrita. São aquelas pessoas que, através do código, conseguem se expressar, compreender o mundo e utilizar no seu dia a dia para trabalhar. E daí você pode pensar em advogados, professores, escritores, jornalistas, aquelas pessoas que compreendem e entendem bem o código e sabem como usufruir. A segunda é a lógico-matemática. Essa inteligência, preste atenção, ela lida especificamente com resolução de problemas, quesitos de números, quanto a cálculo, quanto a conseguir ordenar, conseguir logicamente resolver situações. E se nós formos ver, como eu falei anteriormente, são nessas duas que basicamente está a maior preocupação da educação. No entanto, eu ouço diariamente questões como: esse aluno desenha muito bem, ou esse aluno só quer desenhar, esse menino só pensa em dançar. Será que essas potencialidades dessas crianças não devem ser trabalhadas e levadas à melhor solução possível? Veja bem, além dessas duas inteligências, a linguística e a lógico-matemática, a gente tem a inteligência espacial. Qual é o tipo de profissional que utiliza essa inteligência? Arquitetos, engenheiros. Esses seres conseguem compreender o espaço e entender a dinâmica muito bem. A partir desse momento, eles conseguem resolver problemas do cotidiano, otimizar condições de trabalho. Então, um engenheiro da produção pode e deve se especializar na noção espacial, de maneira a ordenar, organizar a melhor distribuição de trabalho. Se a gente veda esse tipo de capacidade, ou melhor, não estimula ela, consequentemente, alunos ligados a esse tipo de interesse deixam de desenvolver, vão para outras áreas e acabam frustrados. Além disso, a gente perde o melhor do requisito intelectual nessas categorias. Além da inteligência espacial, a gente tem a inteligência musical. Então, um cantor, um musicista, alguém que compreende ritmo, pessoas que conseguem utilizar o barulho como solução
e consegue encontrar melodia, ritmos, notas, construir letras, essa pessoa pode ser não só um grande artista, um grande cantor, mas ser utilizado para desenvolver novas linguagens, desenvolver novos códigos, e é na escola. Por isso, cada vez mais escolas e prefeituras trazem a musicalização de maneira precoce. A musicalização infantil é super importante, mas ela não deve acabar na infância. Trabalhar e estimular esse tipo de inteligência é quesito de prática, e todas elas o são. Além dela, a gente tem a inteligência corporal. Dançarinos, bailarinos, massagistas, fisioterapeutas. Essas pessoas que compreendem o corpo e conseguem entender o uso dele. Não é um uso apenas espacial, mas compreender a construção, entender a relação deles do corpo com o ritmo e tudo mais, não pode ser perdido em um "senta garoto, você está atrapalhando". Conseguem compreender onde eu quero chegar? Vamos ver mais algumas inteligências. Então, eu sei que está se tornando repetitivo, mas a gente tem a inteligência naturalista. A noção de natureza, compreender, querer estar ao ar livre. Existem tantas pessoas assim que acabam fechadas em escritórios porque foi dito e compreendido que estar lá fora era um problema. Exercitar a curiosidade dessas pessoas significa conseguir mais e mais cientistas, mais e mais especialistas, mais e mais biólogos que vão estar fazendo o que querem fazer e se sentindo bem com isso, consequentemente, potencializando as chances de serem bons profissionais. Temos também a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Enquanto uma lida com a ideia de se conhecer, entender os seus sentimentos, conseguir estar preparado para diferentes situações, a outra é a questão da empatia, compreender o outro e entender o outro. Uma escola que não desenvolve em seus alunos a capacidade de ter resiliência aos problemas, de lidar com os problemas, saber vencê-los, aumenta e estimula uma sociedade com pessoas com problemas de depressão, com problemas de ansiosidade, pessoas que não sabem lidar, dados a crises, e nós não queremos isso. Da mesma forma, lidar com o outro, conseguir exercitar a comunicação de maneira clara, daí políticos, daí artistas, daí pessoas que trabalham em ONGs e causas sociais. Essas pessoas estão escondidas na sua sala de aula. E se você valida, e se você potencializa suas inteligências, elas um dia se mostram. É uma questão, então, de diversidade. Eu devo trabalhar a diversidade. E é isso que o Howard Gardner traz. A partir do momento que ele entende que cada indivíduo é único e tem naturalidade para diferentes inteligências e que essas inteligências todas devem ser estimuladas, você, professor, passa a ter que ser um professor especial para cada aluno. Cada aluno merece um ótimo professor e você deve ser esse professor único, capaz de mostrar até onde ele pode ir. E você, pai, e você, coordenador, também. Até a próxima. Espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau.